Pensa comigo o seguinte, olha só, você está passando por problemas, alguns conflitos, você juntamente com a sua esposa, né? Com a sua esposa, está tendo problema no seu casamento, vocês estão tendo desentendimentos, né? Está tendo aflito, vocês estão em atritos e conflitos ali. E aí você então começa a ir para a igreja na intenção de você chegar na igreja e você encontrar redenção. Você encontrar redenção, a fim de que você possa salvar o seu casamento. Por que não, né? Através do Evangelho. O Evangelho tem poder para transformar, não é verdade? Só que aí, de repente, você então perde a sua esposa. O pastor, entre tantos gabinetes, com o pastor de idas e vinda, o pastor vai lá e pega a tua esposa, a tua mulher, e leva a tua mulher para poder morar na casa dele. Pois é. E o que essa história tem a ver comigo? Então, é isso que eu vou contar para você, como que eu quase fui de arrasta para cima por causa do pastor que pegou a mulher do irmão e levou a mulher do irmão para poder morar na casa dele, separando o casal, e sobrou para mim. Eu quase fui de arrasta para cima nessa história toda por causa dessa situação. Bom, vamos lá. Mas como toda história, toda experiência, quando eu venho contar aqui, eu procuro trazer um texto base, né? Então, um texto base de hoje, deste vídeo, está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. O texto base, para eu poder me basear naquilo que eu vou falar aqui para você, Bíblia, Evangelho, está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, e eu vou ler para você. Vamos lá. Mas antes, já deixa o seu like aí no nosso vídeo e se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito aqui. Ok? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19. Diz assim, ó. Vou ler. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Guarda essa palavra. Ministério da reconciliação. Guarda essa palavra, viu? Versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, e não imputando aos homens os seus pecados. Estou lendo aqui, ó. As suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. E nos confiou a palavra da reconciliação. Guarde essa palavra reconciliação, que no final você vai entender aonde esse texto base vai encaixar nisso tudo aqui. Vamos lá. Bom, há pouco tempo atrás eu estava participando de um ministério de um pastor que era um conhecido que eu tinha em consideração como um amigo, que eu conhecia desde 2019. Né? Depois que eu voltei de São Paulo, né, muitas coisas aconteceram na minha vida, assim, coisa e tal. Aí houve a nossa reaproximação, assim, e eu acabei indo para o ministério dele congregar juntamente com ele lá, né? Congregar. Era um pastor que eu tinha uma consideração e conhecia desde 2019. Bom, mas algumas coisas começaram a acontecer nessa igreja e eu percebi que eram coisas que não tinha nada a ver com o evangelho. Não tinha nada a ver com o evangelho. Não tinha. Eu falei, cara, isso vai trazer problema. Cara, esse negócio não vai dar certo. Uma dessas coisas era uma das, tá? Que eu não tô nem falando as outras. Tá? Uma das. O que mais me trouxe problema, a que mais me acarretou um problema lá na frente que eu nem imaginava. Eu sabia que o negócio não ia dar certo, mas eu não sabia que o final iria acontecer o que aconteceu. Eu não tinha imaginado. Eu sabia que não ia dar certo, mas o final eu não esperava. Então, escuta. Vamos lá. Bom, o problema, entre outros problemas que comecei a perceber de coisas que não ia dar certo, uma era do pastor que ficava me apresentando na igreja, né? Ele ficava tipo meio que, o Melo tá solteiro, vamos casar o Melo. O Melo ficava meio que me jogando para cima das mulheres, né? E a fim de que isso passou a ficar constrangedor para mim. E a ponto de eu reclamar com o pastor. Falei, pastor, para, porque não tá legal, tá chato, tá constrangedor, não tá legal. Cara, isso aconteceu umas 3 vezes. 3 vezes eu falei com o pastor. Falei, pastor, para. A última eu falei, para, que cara, não tá legal, tá chato já, cara, tá constrangedor, pelo amor de Deus, para, esse negócio não vai dar certo. Bom, esse negócio não vai dar certo,
parece que eu estava adivinhando, só que eu nem imaginava o que ia acontecer no final. Vamos lá. Bom, eu já fui me desanimando, entre outras coisas que estavam acontecendo, que eu fui vendo, e coisas assim. Cara, às vezes as pessoas falam assim, você sai da igreja por causa de problema, porque a igreja, eu falei, cara, mas vai entendendo, porque não foi você que quase foi de arrasta para cima. Você não sabe o nível das coisas que andam acontecendo dentro das igrejas hoje em dia. É porque não é você. Rapaz, tem gente... tem coisas que acontecem que vira caso de polícia, homicídio. Porque não é você. Irmão, problema na igreja, irmão sai da igreja, pula de igreja, crente... É porque não é você. Não é você. Tem coisas que estão acontecendo dentro de igrejas, dessas instituições aí, que tem se tornado caso de polícia, muitas das vezes até homicídio. Preste atenção no que eu vou contar aqui, na história que eu vou contar, que eu estou contando para vocês aqui. Preste atenção. A minha experiência. Estou falando que eu vivi isso. Eu vivi. Minha experiência. Vamos lá. Bom, entre outras coisas, e tinha vários problemas acontecendo, eu falei, cara, eu vou pular fora porque esse negócio não vai dar certo, eu vou pular fora. Só que eu estava querendo sair de boa, tranquilo, bem, né? Só que o seguinte, não deu tempo. Não deu. Por quê? Tinha um casal que eles tinham problemas. Era um casal que vivia em atritos e conflitos, sabe? Mas, porém, eles estavam lá caminhando, eles estavam indo, né? Lutando, estava lá, né? Bom, depois de vários gabinetes com o pastor eu lembro que o pastor veio comentar comigo uma vez, estava dentro do carro com o pastor, e o pastor foi comentar sobre o casal, que eu já achei errado, né? Algumas coisas assim, expondo coisas dos outros. Se eu fosse líder, eu não faria isso. Coisas que eu converso no gabinete, coisas assim, eu não vou falar para segundos e terceiro, cara. Mas é que não acontece hoje em dia dentro das igrejas, é que na maioria das vezes os problemas das pessoas acabam virando até mesmo pregação no culto de domingo, né? Todo mundo fica sabendo. Bom, eu não concordo tão bem, mas o pastor então tinha comentado que na próxima confusão, no próximo desentendimento, ele ia pegar a mulher do cara e ia levar a mulher do cara para poder morar na casa dele. Bom, a princípio eu pensei que não seria sério, alguma coisa assim, mas enfim, bom, achei aquilo... Bom, o tempo foi passando e eu fui, né, falei, cara, eu vou pular fora algumas coisas, eu fui desanimando, eu falei, vou pular fora, só que conforme eu falei, não deu tempo. Por quê? Passa assim, nesse inteirinho de tempo, muita coisa acontecendo, bota aí uma semana depois disso, eu me lembro que o irmão mandou uma mensagem para mim no Zap, o irmão que eu estou falando, me referindo ao esposo, marido da mulher, ele veio mandar mensagem para mim, falando que queria conversar comigo pessoalmente, olhando nos meus olhos. E se eu podia, a gente podia conversar pessoalmente, se eu podia ir na direção dele, se encontrar, que ele queria conversar comigo, só que tinha que ser olhando nos meus olhos. Bom, eu estava dentro do ônibus indo para casa, e eu ia na direção dele para poder conversar com ele. Eu ia. Só que eu senti algo no meu coração, parece que foi Deus, o Espírito Santo, falou assim, cara, você não vai falar com ele pessoalmente, olhando, pessoalmente falar com ele. Fala para ele que você não está em casa. E aí eu falei para ele falar pelo telefone. Eu falei assim, irmão, eu não estou em casa. E realmente não estava em casa, estava dentro do ônibus indo para casa. Eu estava quase chegando em casa. Coisa de uns 5 minutos, 7, 8 minutos, estava em casa já. Mas eu falei para ele que eu não estava em casa, que eu estava dentro do ônibus. E se ele quisesse conversar, primeiro falei para ele que eu chamar o nosso pastor para ele conversar. Mas ele falou que queria conversar era comigo. Tinha que ser comigo, só que seria pessoalmente, olhando nos meus olhos. Eu falei assim, irmão, no momento agora não dá, mas se o irmão quiser, o irmão pode falar comigo pelo WhatsApp que eu vou te atender. E eu nem imaginava, longe da minha cabeça, o que ia acontecer, o que ele ia, a revelação que ele ia fazer, as coisas, eu nem imaginava. Mas eu falei assim, mas você pode falar pelo WhatsApp que eu vou te responder, irmão. Só que pessoalmente agora não dá, porque eu não estou em casa. E aí ele ainda tentou me ligar, fazer ligação via dados. Eu falei, não, irmão, não dá, fala pelo WhatsApp mesmo, porque via dados não dá, meus dados móveis estão acabando, não vou conseguir terminar a ligação com você, vai acabar meus dados, fala pelo WhatsApp que eu te respondo. E aí ele então começou a falar no WhatsApp, e a primeira coisa que ele fez, eu falei assim, irmão, é o seguinte, a minha esposa tá na tua casa aí, né? A minha esposa, minha mulher, ela tá morando com você na tua casa. Aí eu falei, como é que é, irmão? Como é que é? Ele minha esposa tá morando com você na sua casa aí. Aí eu falei, não, irmão, o que você tá falando, rapaz? Tua esposa não tá morando comigo não, rapaz, você é louco? O que você está dizendo? Não, mas se a minha esposa estiver morando na sua casa, tá morando na tua casa aí, que eu sei, mas assim, eu só quero que você cuida bem dela. Eu falei assim, não, irmão, não, peraí, parou. Negativo, irmão. E nesse meio tempo já estava chegando em casa.
E aí, acabei de chegar em casa pronto com tudo isso, ele falando, fazendo essa revelação. Aí eu falei, irmão, tua mulher não tá morando comigo não, cara, nem a amizade que eu tenho com a tua esposa, rapaz, o que você tá falando? Tua mulher deve estar na casa dos pastores. Não, minha mulher tá morando na tua casa aí porque me falaram que viram vocês, inclusive, no trem juntos. Aí eu falei, rapaz, você tá doido, rapaz? Quem foi que falou aí um negócio desse? Então dá nome, rapaz. Você falou, então dá nome, porque eu vou resolver esse negócio aí. Porque, cara, nem amizade com a tua mulher eu tenho. Você tá maluco, rapaz? Aí nesse meio tempo eu já fui mandando mensagem pro pastor, só que ele não podia atender porque estava trabalhando no Uber. Aí mandei mensagem pra pastora. Eu falei, a esposa de fulano tá na casa da senhora aí, tá morando com vocês aí? Ah, tá morando aqui. Eu falei, é mesmo? Então manda mensagem pro marido dela, porque o marido dela tá mandando mensagem aqui, pensando que a mulher dele tá morando comigo, na minha casa. Olha o problema que vocês trouxeram pra mim. Olha o problema que vocês trouxeram pra mim. E aí eu falei com ela, falei, irmão, ó, acabei de mandar mensagem pra pastora, tua esposa tá lá na casa dos pastores, tá morando lá, irmão. Tua esposa não tá morando na minha casa, rapaz, não tem amizade com a tua mulher, rapaz, você tá maluco? Que negócio é esse, rapaz? E aí eu fui falando com ele ali, eu falei que, inclusive, então era isso que você queria conversar comigo pessoalmente? Era isso, irmão? Era isso que você queria falar comigo? Olhando nos meus olhos, era isso, irmão, que você queria? Era isso, então? E aí... ele, né, eu falei, cara, numa dessas você faria uma covardia comigo, rapaz? Você prepararia uma casinha pra mim, faria uma covardia comigo, depois você ia descobrir que eu era inocente, que eu sou inocente, que nem a amizade com a tua esposa eu tenho, rapaz. O que te faz pensar que eu estava me envolvido com a tua esposa, rapaz? Você é maluco? E aí ele começou a fazer as revelações. Ele falou, não, mandei o print da pastora, falei, tua esposa tá na casa dos pastores lá. Tá lá. Não tá morando comigo não, rapaz. Você é maluco? Não tem nem amizade que eu tenho com a tua esposa. Que isso, rapaz? Aí ele pegou, foi e fez a revelação. Eu falei, não, Melo, porque assim, o pastor vivia te anunciando lá na igreja para as irmãs, falando que você tá solteiro, querendo te casar. E você é um cara que você fala bem, é um cara bem aparentado, você é independente, mora sozinho. Tá me entendendo? Você já é um cara pronto. E o pastor vivia te apresentando para as mulheres. E a minha mulher saiu de casa. Eu pensei que minha mulher está morando na sua casa. Mas se tivesse também, eu falei, não, irmão, nada disso, nada que se tivesse, irmão. Mas foi por causa disso que o irmão pensou que a esposa dele estava morando na minha casa. Bom, por causa de uma brincadeira do pastor, que me trouxe problemas lá na frente. O final dessa história, é claro que eu fiquei muito chateado. Eu me lembro que eu saí daqui de casa, aí eu mandei uma mensagem para outro irmão da nossa igreja, que mora próximo da minha casa, que coisa de 5 minutinhos. Falei, fui lá na casa do irmão, falei, irmão, posso falar com você com um problema? Posso ir na tua casa aí? E ele, pode vir, Melo. Aí expliquei um pouco da situação para ele. Cheguei lá e ele ficou me acompanhando em tempo real. Falei, aqui, irmão, o irmão tá pensando que a mulher dele tá morando na minha casa. Aí eu falei, cara, o que eu falei para vocês que esse negócio não ia dar certo? Eu conversando com outro irmão que também era casado, que também é casado. E porque eu já sabia, eu já havia comentado algumas coisas, já ia falar com o pastor, para com esse negócio, cara, tá chato, tá constrangedor. Cara, eu não tô aqui na tua igreja por causa de mulher, já tinha acabado de sair de um relacionamento em São Paulo que tinha acabado comigo, sabe? De coisas que... Então eu falei, pastor, na época, eu falei, cara, eu não tô aqui na tua igreja por causa de mulher, não, rapaz. Eu só tô aqui na tua igreja por causa de Jesus. O dia que faltar Jesus aqui, eu pulo fora, porque eu não tenho problema com isso. Para, pelo amor de Deus, que tá chato. Porque algumas coisas já estavam acontecendo ali. Já tinha visto mulheres casadas me olhando meio torto, outras coisas acontecendo em oculto, que eu conversei com o pastor, falei na época com ele, falei, ó, para, porque não tá legal, para. Só que eu não imaginava a gravidade, isso, aonde isso iria me levar. Porque o irmão poderia preparar uma covardia comigo, pensando que eu estava com a mulher dele, porque na mentalidade dele ele tinha certeza que a mulher dele estava morando na minha casa, e isso tudo por causa do pastor, né? Então, essa história terminou assim, eu fiquei muito chateado, muito mesmo, muito chateado. Eu saí de todos os grupos do WhatsApp da igreja, no domingo eu não apareci na igreja, e aí o pastor me mandou uma mensagem perguntando por que eu saí do grupo da igreja. E aí eu respondi para ele, tranquilo, falei assim, se o senhor adivinhar por que eu saí do grupo da igreja, eu te dou um doce. Falei desse jeito, pastor. Cara, eu tava muito chateado, muito mesmo. Bom, a resposta do pastor para mim foi, Deus te abençoe. O tempo se passou,
No dia seguinte, na segunda-feira, claro que eu encontrei esse irmão, conversamos pessoalmente, o irmão chorava, sabe, me pediu perdão, me pediu desculpa, chorou porque realmente amava a esposa dele. Eu não sei como é que está até hoje, se eles voltaram, se eles conseguiram voltar, eu não sei, mas eu saí da igreja, sabe, e o final dessa história, eu esperava que o pastor viesse até a mim e me pedisse perdão, desculpa, pelo constrangimento que ele me fez passar na igreja dele. Entende? Assim como ele frequentava a minha casa antes, o que eu queria, o mínimo que eu queria, era que assim como ele frequentava a minha casa antes, era que ele viesse me mandar essa mensagem, falar assim: Melo, você está em casa? Eu vou na tua casa amanhã, eu vou na tua casa, chegar assim: ô filhão, tá em casa? Cheguei, tô aqui, abre a porta aqui. Ó, deixa eu te dar um abraço, quero te pedir perdão pelo constrangimento que eu fiz você passar. Era só isso que eu esperava do pastor. Que ele chegasse até mim e me pedisse desculpa. Melo, me perdoa, você tinha razão. Me perdoa pelo constrangimento que eu fiz você passar. Porque eu peguei a mulher do irmão, levei a mulher do irmão para poder morar na minha casa, acabei trazendo problemas para você. Né? Coisas que poderiam acontecer até algo pior. Entende? Periculosidade de coisas que se não fosse Deus, por misericórdia. Entende? Porque numa dessas o cara vai lá e pum, mata o outro. Entende? O cara pegou minha mulher, tá morando com a mulher e é inocente. Bom, mas o pastor ele não fez isso. O mínimo que eu esperava do pastor era isso. É que assim como ele frequentava a minha casa anteriormente, que ele viesse na minha casa, ele viu que eu fiquei chateado, que até hoje já tem um tempão já, viu, gente? Já tem meses, deve ter uns 5 meses já isso. Da data que eu estou contando para vocês aqui. E até hoje, o pastor nunca me procurou, nunca veio me pedir desculpa. Na mentalidade dele, ele acha que ele está certo. Na mentalidade dele, ele acha que o errado sou eu. E eu quase fui de arrasta para cima, né, por causa de uma atitude do pastor que o pastor teve. Bom, e o final dessa história? E o que isso tem a ver com 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18? Para finalizar, para fechar o vídeo. O que isso tem a ver com 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que fala sobre o ministério da reconciliação? Vamos lá. Versículo 18 diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha isso, hein? A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Foi o que eu falei. Imagina que você está com um problema no seu casamento e você vai para a igreja a fim de encontrar redenção. Só que aí de repente você se vê com mais problemas e sem esposa. Porque o pastor foi lá e pegou a tua mulher e levou a mulher. Tua mulher saiu de casa e tua mulher está morando na casa do pastor. Ou seja, o ministério da reconciliação que foi nos dado, que foi dado para cada pastor, cada líder, sabe? Ou seja, que era, ao invés do pastor reconciliar, ele vai lá e separa. É claro que tem coisas que acontecem, por exemplo, não era o caso deles, tem coisas que é delegacia. Eu cheguei a perguntar para ele: tem agressão? Não, irmão, não teve. Então não era caso de delegacia, mas assim, era caso de você ministrar a palavra, de você, né, pacificar, mas não. Reconciliar, esse ministério que Deus deixou para nós. Eu acredito que todo pastor, todo líder de comunidade, igreja, cara, é esse ministério aqui que a gente tem que exercer, sabe? Mas não. O problema é que nos dias de hoje, cara, os pastores, está lá em Jeremias 23, 16, 17, eles não anunciam a verdade de Deus, mas sim visões próprias e mensagens enganosas. Ou seja, os seus próprios conceitos totalmente distorcidos do evangelho. Nessa história, o irmão perdeu a esposa e eu quase fui de arrasta para cima, enganado. E o pastor nunca veio me pedir perdão, me pedir desculpa pelo constrangimento que ele me fez passar dentro da igreja dele. Se não fosse Deus agir de misericórdia para comigo, só Deus sabe o que poderia ter acontecido. Sabe? Pois é, porque o marido enciumado, até Provérbios vai falar sobre o marido enciumado. Viu? Bom, mas sabe qual é o problema? É que tem muita gente pregando aquilo que Jesus não pregou. Tem muita gente falando aquilo que Jesus não falou. Tem muita gente ensinando aquilo que Jesus não ensinou. Então, por isso, Bereia.
Se você assistiu esse vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o seu like aqui no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Assista nossos outros vídeos, viu?